Você está ouvindo audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. O Cavaleiro Andante, um conto dos Sete Reinos, parte 2. Em épocas normais, o campo servia como pastagem comunitária para o povo da vila de Valfreixo, do outro lado do rio, mas agora estava transformada. Uma segunda vila nascera da noite para o dia, uma cidade de seda em vez de pedra, maior e mais bonita do que a irmã mais velha. Dúzias de comerciantes haviam erguido suas barracas ao longo do limite do campo, vendendo feltros e frutas, cintos e botas, peles e falcões, artefatos de barro, pedras preciosas, utensílios de peltre, temperos, penas e todo tipo de mercadorias. Malabaristas, titereiros e mágicos vagavam entre a multidão, exercitando seus ofícios, assim como as putas e os punguistas. Dunk mantinha uma mão cautelosa em suas moedas. Quando sentiu o cheiro de linguiça chiando sobre uma fogueira esfumaçada, sua boca se encheu de água. Comprou uma com uma moeda de cobre de sua bolsa e também uma caneca de cerveja para empurrá-la para baixo. Enquanto comia, viu um cavaleiro lutando contra um dragão, ambos de madeira pintada. A titereira que controlava o dragão também era bonita de se ver, muito alta, com a pele cor de oliva e o cabelo negro de Dorne. Era esguia como uma lança, sem seios que pudessem ser notados, mas Dunk gostou do seu rosto e do jeito como seus dedos faziam o dragão abocanhar e deslizar na ponta dos fios. Ele teria jogado um cobre para a garota se tivesse um para dar, mas nesse momento precisava de todas suas moedas. Havia armeiros entre os comerciantes, como esperava que houvesse. Um Tairoshi com uma barba azul bifurcada estava vendendo elmos ornamentados. Coisas maravilhosas esculpidas em forma de aves e feras, gravadas com ouro e prata. Em outro lugar, encontrou um fabricante de armas vendendo lâminas de aço baratas pela rua. E outro cujo trabalho era muito melhor, mas não era uma espada que lhe faltava. O homem de que precisava estava no fundo da fileira, com uma camisa de cota de malha e um par de manoplas articuladas de aço exibido na mesa à sua frente. Dunk inspecionou-os de perto. "Você faz um bom trabalho", disse. "Não há melhor." Um homem atarracado. O ferreiro não tinha mais do que 1,5 metros de altura, e ainda que fosse tão largo quanto Dunk no peito e nos braços. Tinha uma barba negra, mãos imensas e nenhum traço de humildade. "Preciso de uma armadura para o torneio", Dunk lhe disse. "Uma boa cota de malha com gorjal, grevas e elmo." O meio-elmo do velho cabia-lhe na cabeça, mas ele queria mais proteção para o rosto do que uma simples proteção nasal podia proporcionar. O armeiro o olhou de cima a baixo. "Você é dos grandes, mas já fiz armaduras para maiores." Saiu de trás da mesa. "Ajoelhe, quero medir seus ombros." "Sim, e esse pescoço grosso." Dunk se ajoelhou. O armeiro o esticou com uma tira de couro cru com nós ao longo dos seus ombros. Grunhiu, passou a tira em volta da garganta, grunhiu de novo. "Levante o braço." "Não, o direito." Grunhiu uma terceira vez. "Agora pode ficar de pé." A parte interna da perna, a grossura da panturrilha e o tamanho da sua cintura suscitaram mais grunhidos. "Tem algumas peças na carroça que podem servir para você." O homem disse quando terminou. "Nada enfeitado com couro ou prata. Veja bem, apenas bom aço, forte e simples. Faço elmos que parecem elmos, não porcos alados ou frutas estrangeiras estranhas, mas os meus servirão melhor se levar um golpe de lança no rosto." "É tudo o que quero", Dunk falou. "Quanto custa?" 800 veados, porque hoje estou bondoso." 800 veados? Era mais do que ele esperava. Eu podia trocar uma armadura velha, feita para um homem menor. Um meio-elmo, uma cota de malha. "Peite de aço vende apenas seu próprio trabalho", o homem declarou. "Mas talvez eu possa fazer uso do metal.
se não estiver muito enferrujado. Aceito isso e armo você para 600 veados. Dunk podia implorar para que Pate lhe desse a armadura em confiança, mas sabia o tipo de resposta que o pedido certamente teria. Viajara com o velho tempo suficiente para aprender que comerciantes eram notoriamente desconfiados com cavaleiros andantes, alguns dos quais pouco melhores do que ladrões. Eu lhe darei 2 moedas de prata agora e a armadura, e o resto das moedas pela manhã. O armeiro estudou por um momento. 2 moedas compro um dia. Depois disso, vendo meu trabalho para o próximo cliente. Dunk pegou os veados da sua bolsa e os colocou na mão calejada do armeiro. Você receberá tudo. Pretendo ser o campeão aqui. Pretende? Pate mordeu uma das moedas. E aqueles outros, suponho que tenham todos vindo aqui para aplaudi-lo? A lua estava bem alta quando ele voltou seus passos na direção do olmo. Atrás dele, a campina de Valfreixo era um clarão de luzes de tochas. O som das armaduras e risadas pairavam sobre a relva, mas o humor de Dunk estava sombrio. Só conseguia pensar em um jeito de conseguir moedas para a armadura. E se fosse derrotado? Uma vitória é tudo que eu preciso, murmurou. Isso não é esperar demais. Mesmo assim, o velho nunca teria esperado por isso. Sir Arlan não cavalgara em uma justa desde que fora desmontado pelo príncipe de Pedra do Dragão em um torneio em Ponta Tempestade. Havia muitos anos. Não é todo homem que pode se gabar de ter quebrado 7 lanças contra o melhor cavaleiro dos 7 reinos, ele dizia. Nunca poderia esperar fazer algo melhor, então por que tentar? Dunk suspeitava que a idade de Sir Arlan tinha mais a ver com isso do que o príncipe de Pedra do Dragão, mas nunca ousara dizer nada. O velho tinha seu orgulho, mesmo no fim. Sou rápido e forte, ele sempre dizia. O que era verdade para ele não precisava ser verdade para mim. Dunk disse para si mesmo, teimosamente. Estava atravessando um caminho de relva alta, ruminando algumas alternativas, quando viu tremeluzir uma tocha através dos arbustos. O que é isso? Dunk não parou para pensar, logo estava com sua espada na mão, correndo pela relva. E rompeu urrando e xingando até parar de supetão ao ver o garoto do lado da fogueira. Você! Abaixou a espada. O que está fazendo aqui? Cozinhando um peixe, disse o garoto careca. Quer um pouco? Quero dizer, como chegou aqui? Roubou um cavalo? Viajei na traseira de uma carroça com um homem que estava trazendo alguns cordeiros para o castelo para a mesa do senhor de Valfreixo. Bem, é melhor ver se ele já se foi, ou então encontrar outra carroça. Não quero você aqui. Não pode me obrigar a ir, o menino disse impertinentemente. Já tive o suficiente daquela estalagem. Não vou aguentar mais insolências suas, Dunk avisou. Eu devia jogá-la sobre meu cavalo agora mesmo e levá-lo para casa. Você precisaria cavalgar até Porto Real, o garoto comentou. Perderia o torneio. Porto Real? Por um momento, Dunk se perguntou se estava sendo zombado, mas o menino não tinha como saber que ele nascera em Porto Real também. Outro infeliz da Baixada das Pulgas, provavelmente. E quem pode culpá-lo por querer sair daquele lugar? Sentiu-se um tolo parado ali, com a espada na mão, por causa de um órfão de 8 anos. Embainhou a arma, olhando carrancudo para o menino, para que ele soubesse que ele não toleraria provocações. Eu devia pelo menos dar uma boa surra nele, pensou. Mas o garoto parecia tão digno de pena que não pôde se convencer a bater nele. Olhou ao redor do acampamento. O fogo estava queimando alegremente dentro de um esmerado círculo de pedras. Os cavalos haviam sido escovados e as roupas estavam penduradas no olmo, secando sobre as chamas. O que as roupas estão fazendo ali? Eu as lavei, o garoto explicou. E cuidei dos cavalos, acendi o fogo e peguei esse peixe. Eu teria erguido seu pavilhão, mas não encontrei nenhum. Ali está meu pavilhão. Dunk apontou sobre a cabeça para os galhos do grande olmo que se erguia sobre eles. Isso é uma árvore, o garoto falou, nem um pouco impressionado. É todo o pavilhão de que o verdadeiro cavaleiro precisa. Eu preciso dormir sob as estrelas e uma tenda esfumaçada. E se chover?
A árvore vai me abrigar. As árvores têm goteiras. Dunk gargalhou. De fato, bem, verdade seja dita, não tenho moedas para um pavilhão. E é melhor virar esse peixe ou ele ficará queimado embaixo e cru em cima. Você nunca seria um ajudante de cozinha. Seria se eu quisesse, o garoto disse, mas virou o peixe. O que aconteceu com seu cabelo? Dunk perguntou para ele. Os mestres rasparam. Repentinamente constrangido, o garoto puxou o capuz de manto marrom escuro cobrindo a cabeça. Dunk ouvira dizer que faziam isso de vez em quando, para tratar piolhos, vermes e certas doenças. Está doente? Não, o garoto respondeu. Qual é seu nome? Dunk, respondeu. O miserável garoto deu uma sonora gargalhada, como se aquela fosse a coisa mais engraçada que já ouvira. Dunk, disse. Sir Dunk? Isso não é nome de cavaleiro, é diminutivo de Duncan. Era? O velho o chamava simplesmente de Dunk, desde que era capaz de se lembrar. Ele não se lembrava muito de sua vida antes. Duncan, sim, confirmou. Sir Duncan de... Dunk não tinha um outro nome, nem casa alguma. Sir Arlan o encontrara vivendo como um selvagem nos bordéis e becos da Baixada das Pulgas. Nunca conhecera seu pai ou sua mãe. O que diria? Sir Duncan da Baixada das Pulgas? Não a soaria muito cavalheiresco. Poderia usar Sir Tarbor, mas e se lhe perguntassem onde era? Dunk nunca estivera em Sentarbor. Nem o velho falara muito sobre o lugar. Franziu o senho por um momento, então exclamou: Sir Duncan, o Alto. Ele era alto, ninguém podia questionar isso, e soava poderoso. O pilantrinha não parecia pensar da mesma maneira. Nunca ouvi falar de nenhum Sir Duncan o Alto. Por acaso você conhece todos os cavaleiros dos Sete Reinos? O menino olhou para ele com ousadia. Os bons? Sou tão bom quanto qualquer um. Depois do torneio, todos saberão disso. Você tem um nome? Ladrão. O menino hesitou. Egg, disse. Dunk não riu. A cabeça dele realmente parecia um ovo. Os garotinhos podem ser cruéis, e os adultos também. Egg, disse. Eu deveria lhe dar uma surra até sangrar e mandá-lo embora, mas a verdade é que não tenho pavilhão e tampouco tenho escudeiro. Se jurar fazer o que eu lhe disser, deixarei que me sirva durante o torneio. Depois disso, bem, veremos. Se eu decidir que vale a pena manter você, terá roupas no corpo e comida na barriga. As roupas podem ser de tecido grosso, e a comida, carne salgada e peixe salgado, e talvez um pouco de carne de veado de vez em quando, onde não houver guardas na floresta por perto, mas não passará fome. E prometo não bater em você a menos que mereça. Egg sorriu. Sim, meu senhor. Sir, Dunk corrigiu. E sou apenas um cavaleiro andante. Ele se perguntou se o velho estava olhando por ele. Eu ensinarei a ele as artes da batalha, da mesma forma que me ensinou o Sir. Parece um rapaz apto. Talvez um dia eu possa torná-lo um cavaleiro. O peixe ainda estava um pouco cru por dentro quando o comeram, e o menino não removera todas as espinhas. Mas mesmo assim o sabor era muitíssimo melhor do que a carne salgada dura. Egg logo adormeceu ao lado da fogueira que a apagava. Dunk deitou-o de costas perto dele, as grandes mãos atrás da cabeça, olhando para o céu noturno. Podia ouvir a música distante que vinha do terreno do torneio, a quase 1 quilômetro de distância. As estrelas estavam por todo lado, milhares e milhares delas. Uma caiu enquanto ele observava. Um risco verde brilhante cintilou através das trevas e desapareceu. Uma estrela cadente traz sorte para quem a vê, Dunk pensou. Mas os demais estão nos pavilhões agora, encarando a seda em vez do céu. Então, a sorte é só minha. De manhã, despertou com o som de um galo cantando. Egg ainda estava ali, enrolado embaixo do segundo melhor manto do velho. Bem, o garoto não fugiu durante a noite. É um bom começo. Cutucou-o com o pé para que despertasse. De pé, há trabalho a fazer. O menino, que se levantou rápido, esfregou os olhos. Ajude-me a selar Passo Manso, Dunk lhe disse. E quanto ao desejum, temos carne salgada. Depois que terminarmos, eu preferiria comer o cavalo. Egg falou. Sir,
Vai comer meu punho se não fazer o que lhe digo. Pegue as escovas. Estão no alforge. Sim, esse mesmo. Escovaram juntos o pelo cor de canela do palafrém. Colocaram a melhor sela de Sir Arlan no dorso do animal e prenderam bem. Egg era um bom trabalhador quando queria. Dunk percebeu. Espero ficar de fora parte do dia, disse para o garoto enquanto montava. Fique aqui e deixe o acampamento em ordem. Assegure-se de que outros ladrões não venham meter o nariz aqui. Posso ficar com uma espada para espantá-los? Egg perguntou. O garoto tinha olhos azuis, Dunk notou, muito escuros, quase púrpura. De algum modo, a careca os fazia parecer ainda maiores. Não, Dunk respondeu. Um punhal é o bastante, e é melhor estar aqui quando eu voltar, ouviu? Roube-me e fuja, que eu o caçarei, juro que sim, com os cães. Você não tem cães? Egg afirmou. Arranjo um, Dunk assegurou. Só para você. Virou o passo manso na direção do campo e se afastou a trote, esperando que a ameaça tivesse sido suficiente para manter a honestidade do garoto. Exceto pelas roupas que usava, pela armadura, seu alforge e pelo cavalo que montava, tudo o que Dunk possuía no mundo estava naquele acampamento. Sou um grande tolo em confiar tanto no garoto, mas isso não é mais do que o velho fez por mim, refletiu. A mãe deve tê-lo mandado para mim, para que eu possa pagar a minha dívida. Enquanto cruzava o campo, ouviu bater de martelos vindo da margem do rio, onde os carpinteiros estavam pregando as barreiras para as justas e erguendo uma arquibancada. Alguns pavilhões novos também estavam sendo montados, enquanto os cavaleiros que haviam chegado antes dormiam para se recuperar das diversões da noite ou se sentavam para quebrar o desejum. Dunk podia sentir o cheiro de fumaça da lenha, assim como o do toucinho. Ao norte do campo corria o rio Molusqueiro, afluente do poderoso Vago. Depois do val estreito estava a Vila Castelo. Dunk vira muitas vilas mercantis durante suas jornadas com o velho. Esta era mais bonita do que a maioria. As casas caídas com os telhados de palha tinham um aspecto convidativo. Quando Dunk era menor, costumava perguntar como seria viver em um lugar desses. Dormir todas as noites com um teto sobre a cabeça e acordar toda manhã com as mesmas paredes ao seu redor. Pode ser que eu saiba em breve. Sim, e Egg também. Poderia acontecer. Coisas estranhas aconteciam todos os dias. O castelo de Valfrich era uma estrutura de pedra construída de forma de um triângulo, com torres redondas erguendo-se a 9 metros de altura em cada ponta e muros grossos com ameias correndo entre eles. Estandartes laranjas voaçavam nas ameias, mostrando o brasão com a faixa vincada e o sol branco do seu senhor. Homens de armas em mantos laranja e branco estavam ao lado do portão com alabardas, observando as pessoas que iam e vinham, parecendo mais interessantes em flertar com uma bela leiteira do que em manter alguém do lado de fora. Dunk parou diante de um homem mais baixo e barbudo que tomou por capitão e perguntou pelo mestre dos jogos. Você está procurando Plummer? Ele é o intendente aqui. Vou lhe mostrar. No pátio, um cavalariço ficou com passo manso. Dunk pendurou o escudo desgastado de Sir Arlan no ombro e seguiu o capitão da guarda até o fundo dos estábulos e depois até uma torre construída em um ângulo de muralha exterior. Degraus de pedra íngremes levavam ao adarve. Veio inscrever o nome do seu mestre para as listas? O capitão perguntou enquanto subiam. É meu próprio nome que vou colocar. Ah, é? Estava o homem com um sorrisinho irônico? Dunk não tinha certeza. É aquela porta. Deixarei você aqui e voltarei para o meu posto. Quando Dunk abriu a porta, o intendente estava sentado em uma mesa de armar, rabiscando com uma pena um pedaço de pergaminho. Tinha cabelo grisalho ou ralo e um rosto estreito e escovado. Sim, ele disse olhando para cima. O que você quer? Dunk fechou a porta. Você é Plummer, o intendente? Vim para o torneio, para entrar nas listas. Plummer contraiu os lábios. Torneio, meu senhor, é uma disputa para cavaleiros. Você é um cavaleiro? Ele assentiu, pensando consigo mesmo se suas orelhas estariam vermelhas. Um cavaleiro com um nome, suponho. Dunk. Por que dissera isso? Sir Dunk, o Alto. E de onde você seria, Sir Duncan, o Alto? De todos os lugares. Fui escudeiro de Sir Arlan de Centarbor, desde que eu tinha 5 ou 6 anos. Este é o escudo dele. Mostrou-o para o intendente.
Ele estava vindo para o torneio, mas pegou um resfriado e morreu. Então vim em seu lugar. Ele me armou cavaleiro antes de morrer, com sua própria espada. Dunk desembainhou a espada longa e a apoiou na mesa de madeira gasta entre eles. O mestre das listas não deu à lâmina mais do que uma olhada de relance. É uma espada, com certeza. No entanto, nunca ouvi falar desse Arlan de Ser Tarbor. Você disse que era escudeiro dele? Ele sempre disse que pretendia que eu fosse um cavaleiro, como ele era. Quando estava morrendo, pediu-me a espada longa e mandou que eu me ajoelhasse. Tocou-me uma vez no ombro direito, uma vez no ombro esquerdo. Disse algumas palavras e, quando me levantei, ele disse que eu era um cavaleiro. O homem Plummer esfregou o nariz. Qualquer cavaleiro pode armar um cavaleiro, é verdade. Embora seja mais costumeiro ficar de vigília e ser ungido por um septão antes de fazer seus votos. Houve alguma testemunha dessa cerimônia? Só um pisco em cima de um espinheiro. Eu ouvi enquanto o velho dizia as palavras. Ele me encarregou de ser um cavaleiro bom e verdadeiro, de obedecer os 7 deuses, defender os fracos e os inocentes, servir fielmente ao meu senhor e defender o reino com todas as minhas forças. E eu jurei que eu faria. Não duvido. Plummer não se permitiu chamá-lo de Sir. Dunk não podia deixar de notar. Preciso consultar Lord Ashford. Você e seu amigo mestre eram conhecidos de algum dos bons cavaleiros aqui reunidos? Dunk pensou um momento. Havia um pavilhão com o estandarte da casa Dandarion. O negro com o relâmpago púrpura? Trata-se de Sir Manfred daquela casa. Sir Arlan serviu o senhor seu pai em Dorne há 3 anos. Sir Manfred pode se lembrar de mim. Eu aconselho falar com ele. Se ele atestar sua identidade, traga-o aqui com você amanhã, neste mesmo horário. Como quiser, senhor. E se dirigiu para a porta. Sir Duncan, o intendente o chamou. Dunk se virou. Está ciente de que aqueles que são derrotados em torneio perdem as armas, a armadura e o cavalo para os vitoriosos? E de que é necessário resgate para tê-los de volta? O homem disse. Eu sei. E tem moedas para pagar o resgate? Agora ele sabia que suas orelhas estavam vermelhas. Não vou precisar de moedas, disse, rezando para que fosse verdade. Tudo do que preciso é uma vitória. Se eu ganhar minha primeira disputa, terei o cavalo e a armadura do perdedor, ou seu ouro, e poderei aguentar uma derrota. Desceu lentamente os degraus, relutante com o que precisava fazer a seguir. No pátio, agarrou um dos cavalariços pelo colarinho. Preciso falar com o mestre dos cavalos de Lord Ashford. Eu o encontrarei para você. Os estábulos estavam frescos e escuros. Um garanhão cinzento indisciplinado tentou mordê-lo quando passou por ele. Mas Passo Manso só relinchou baixinho e encostou o focinho na mão de Dunk quando ele a levou até sua cabeça. Você é uma boa garota, não é? Murmurou. O velho sempre dizia que um cavaleiro nunca deve amar um cavalo, já que era possível que alguns morreriam sob sua sela. Nunca seguiu o próprio conselho. Dunk, com frequência, ouvia gastar o último cobre em uma maçã para a velha castanha ou um punhado de aveia para Passo Manso e Trovão. O Palafrém fora a égua de montar de Sir Arlan e o carregava incansavelmente por milhares de quilômetros de um lado para o outro pelos 7 reinos. Dunk sentia como se estivesse traindo uma velha amiga, mas que escolha tinha? Castanha era velha demais para valer alguma coisa. Trovão iria levá-lo às listas. Algum tempo passou antes de que o mestre dos cavalos se dignasse a aparecer. Enquanto esperava, Dunk ouviu o rutumbar de trombetas das muralhas e uma voz no pátio. Curioso, levou Passo Manso pela porta dos estábulos para ver o que estava acontecendo. Um grande grupo de cavaleiros e arqueiros montados entrava pelos portões. Uma centena de homens, no mínimo, cavalgando alguns dos cavalos mais esplêndidos que Dunk já vira. Algum grande senhor está chegando. Agarrou o braço de um cavalariço que passava correndo. Quem são eles? O menino olhou para ele com estranheza. Não vê os estandartes? Puxou o braço para se libertar e saiu em disparada. Os estandartes? Quando Dunk virou a cabeça, uma rajada de vento ergueu a seda negra que flamulava no alto da vara alta, e o feroz dragão de 3 cabeças da casa Targaryen pareceu abrir as asas, soltando fogo escarlate.
O porta-estandarte era um cavaleiro alto, vestido com uma armadura de escamas brancas entalhadas em ouro e manto branco puro fluindo dos ombros. 2 dos outros cavaleiros também estavam armados de branco da cabeça aos pés. Cavaleiros da guarda real com o estandarte do rei. Não era de estranhar que Lord Ashford e seus filhos saíssem correndo pelas portas da fortaleza. E a bela donzela também. Uma garota baixa, com cabelos louros e rosto rosado redondo. Ela não parece tão bela, Dunk pensou. A garota titereira é mais bonita. Garoto, largue esse pangaré e venha cuidar do meu cavalo. Um cavaleiro desmontara diante dos estábulos. Ele está falando comigo, Dunk percebeu. Não sou um cavalariço, senhor. Não é esperto o bastante para isso. O interlocutor usava um manto negro debruado de cetim escarlate, mas por baixo seu traje era resplandecente como uma chama. Todo vermelho, amarelo e dourado. Magro e empertigado com uma adaga, ainda que de altura mediana, devia ter quase a mesma idade de Dunk. Cachos de cabelos louro prateado emolduravam um rosto esculpido e impiedoso, testa alta e maçãs do rosto pronunciadas, nariz afilado e uma pele clara e lisa, sem manchas. Seus olhos eram de um violeta profundo. Se não consegue cuidar de um cavalo, arranje-me algum vinho e uma prostituta bonita. Eu, senhor, perdão, não sou criado tampouco. Tenho a honra de ser um cavaleiro. A cavalaria entrou em tristes dias, disse o príncipezinho. Mas então, um dos cavalaristas apareceu correndo, e ele se voltou para olhar e entregar as rédeas de seu palafrém. Um esplêndido baio puro sangue. Dunk ficou esquecido num instante. Aliviado, entrou novamente nos estábulos para esperar pelo mestre dos cavalos. Já se sentia desconfortável bastante perto dos senhores em seus pavilhões. Não tinha nada que falar com príncipes. Aquele belo jovem era um príncipe. Disso não tinha dúvidas. Os Targaryen tinham o sangue da perdida Valíria, do outro lado do mar, e seus cabelos louro prateados e olhos cor de violeta os diferenciavam dos homens comuns. Dunk sabia que o príncipe Baelor era mais velho, mas o jovem bem que podia ser um de seus filhos. Valar, que era com frequência chamado de jovem príncipe, para distingui-lo de seu pai. Ou Mataris, príncipe ainda mais jovem, como o bobo da corte, velho Lord Swan, o chamara uma vez. Havia outros príncipezinhos também, primos de Valar ou Martis. O bom rei Daeron tinha 4 filhos adultos, 3 deles com seus próprios filhos. A linhagem dos reis dragões quase desaparecera durante a época de seu pai, mas era senso comum que Daeron II e seus filhos a tinham assegurado para sempre. Você, homem, perguntou por mim? O mestre dos cavalos do Lord Ashford tinha um rosto vermelho que ficava ainda mais vermelho com a líbrea laranja e um jeito brusco de falar. O que é? Não tenho tempo para... Quero vender este palafrém. Dunk o interrompeu rapidamente antes que o homem o mandasse embora. É uma boa égua. Segura no passo... Não tenho tempo, já lhe disse. O homem não deu mais do que um olhar de relance para Passo Manso. Meu senhor Ashford não precisa disso. Leve-a até a cidade. Talvez Henley lhe dê uma moeda de prata ou 2. E com a mesma rapidez deu as costas. Obrigado, senhor, Dunk disse antes que o homem partisse. Senhor, o rei veio? O mestre dos cavalos riu para ele. Não, graças aos deuses. Essa infestação de príncipes já é provação suficiente. Onde vou arrumar cocheiras para todos esses animais? E forragem? Foi embora a passo largo, gritando com seus cavalariços. Quando Dunk deixou o estábulo, Lord Ashford havia escoltado seus convidados principescos para o salão. Mas 2 dos cavaleiros da guarda real e suas armaduras brancas e mantos nevados ainda permaneciam no pátio, conversando com o capitão da guarda. Dunk parou diante deles. Senhores, sou Sir Duncan, o Alto. Prazer em conhecê-lo, Sr. Dunk, respondeu o maior dos cavaleiros brancos. Sou Sir Roland Crackenhall. E este é meu irmão juramentado, Sir Dornell de Valdocaso. Os 7 campeões da Guarda Real eram os guerreiros mais poderosos de todos os 7 reinos, exceto talvez pelo príncipe herdeiro, o próprio Baelor Quebra-Lança. Vieram para entrar nas listas? Dunk perguntou ansiosamente. Não seria adequado para nós lutarmos contra aqueles que juramos proteger, respondeu Sir Dornell, ruivo de cabelo e barba. O príncipe Valar tem a honra de ser um dos campeões da senhora Ashford, explicou Sir Roland, e 2 de seus primos pretendem
desafiá-lo. O resto de nós veio apenas assistir. Aliviado, Dunk agradeceu os cavaleiros brancos pela gentileza e saiu pelos portões do castelo antes que outro príncipe pensasse em abordá-lo. 3 príncipezinhos? Ponderou enquanto virava o palafrém na direção das ruas da vila de Valfreixo. Valar era o filho mais velho do príncipe Baelor, segundo na linha de sucessão do Trono de Ferro, mas Dunk não sabia quanto da fabulosa perícia do pai com a lança e a espada ele teria herdado. Sobre os outros Targaryen, sabia menos ainda. O que farei se tiver uma disputa contra um príncipe? Terei permissão de desafiar alguém de nascimento tão elevado? Não sabia a resposta. O velho com frequência dizia que ele tinha a cabeça tão dura quanto a muralha de um castelo, mas só agora percebera isso.